Então, esses dados criminológicos, esses dados aportados pela sociologia criminal, dados ônticos, reais, eles têm de ser analisados a partir das prerrogativas, dos direitos e das garantias fundamentais, inclusive com base no direito internacional dos direitos humanos, e aí sempre prevalecerá a norma que mais beneficia a pessoa humana. Isso se extrai do artigo 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É a interpretação pro homine que ditará a regra no caso concreto. E existe velha e aturada jurisprudência sobre esse tema no Supremo Tribunal Federal. Bem antiga, que respalda esse entendimento. E mais um detalhe interessante. É a partir dessa base, direito constitucional e direito internacional dos direitos humanos, que se tem de interpretar os preceitos decorrentes da lei ordinária. E interessante também, a teoria do crime, a teoria do delito, que tem como seus principais artigos os artigos 13 a 29, ela começa no 13 e vai até o 31. Mas também, e a ressalva aqui é importantíssima, existem preceitos integrantes da teoria do delito fora dos artigos 13 a 31. Nesse sentido, portanto, e voltando à base maior interpretativa, é que se constrói uma análise e uma estratégia num caso concreto. Outro ponto fundamental, prático, pragmático, que associa o estudo do direito penal, moderno, atual, humano, com o estudo da criminologia, alimentada pela ciência política, pela antropologia, insisto, e pela sociologia criminal, dentre outras disciplinas. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de escrever 2 livros. E num deles, eu articulei, a partir de um precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o direito que assiste a pessoa que cumpre pena em condições desumanas, degradantes, em locais superlotados e superpopulados, eu articulei a tese que a essa pessoa assiste o direito de decotar, de diminuir a pena nos mesmos moldes a que se refere a lei de execução penal no tocante aos dias trabalhados, só que de maneira invertida. Eu articulei a tese de 3 por 1. O que aconteceu? Logo em seguida, no ano de 2021, e eu tenho inclusive aqui o número do precedente, e eu vou indicá-lo, o Superior Tribunal de Justiça, ele chancelou essa tese, com a ressalva apenas no tocante ao período que tem de ser descontado. Eu sustentei que seria o período 3 por 1. Ou seja, a cada dia de pena cumprido em regime degradante, desumano, poder-se-ia descontar 3 dias. Essa foi a minha tese. O STJ determinou que fosse descontado pela metade, ou seja, 2 dias. Esse precedente, ele vem do
recurso em habeas corpus número 136961. 136961. Então, esses dois casos, tanto da preventiva como desse caso do cumprimento da pena, eles têm suporte ontológico a partir desses dados reais coletados pela criminologia e repassados para o operador jurídico, para o profissional da advocacia que atuará no campo propício da persecução penal, do início ao final, a partir desse aporte. E é a partir desse aporte ôntico que se tem, repito, insisto, de construir-se as teses para sustentar-se, inclusive, perante tribunais superiores. O caso da preventiva é um caso que continua sendo discutido, apesar de o próprio Código de Processo Penal proibir a preventiva como pena antecipada. É claro que existem casos pontuais, concretos, que ela tem de ser decretada. E mais um detalhe importantíssimo, que respalda tudo isso que eu venho mencionando aqui. Existe uma recomendação no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é órgão integrante do Poder Judiciário. É a recomendação número 123 do ano de 2022. O que ela diz? Ela determina que nos casos concretos o Poder Judiciário aplique os direitos humanos. E mais, a jurisprudência oriunda da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nesse caso, por exemplo, que eu citei, agora voltando ao último, que é o do desconto da pena, existe a coisa julgada material internacional, a partir desse precedente que eu comentei em um dos meus livros. E mais, esse detalhe assume relevo transcendental. As regras de Mandela, elas têm de ser aplicadas aqui no país de acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, caput, parágrafos 1º a 4º, e com o direito internacional dos direitos humanos. A leitura dessas regras de Mandela mostra o abismo abissal existente entre a lei e a realidade. Por quê? Porque a lei vai para um lado e a realidade se encontra em outro completamente diferente. Quem que mostra a realidade diferente? A criminologia, a sociologia criminal. Aí, por exemplo, o que acontece? O que a criminologia revela? Um sistema que de sistema tem apenas um nome: carcerário superlotado, superpopulado. Às vezes, no lugar de uma pessoa, onde cabe uma pessoa, tem 5. E no livro esse que eu tive a oportunidade de escrever, nos últimos 2, eu exemplifiquei da seguinte forma: é fácil fazer um círculo em volta de uma pessoa. E a pessoa fica no círculo. Agora, tenta qualquer um colocar mais 4 pessoas, ou 5, ou mais, nesse mesmo local para ver o que acontece. Então, as regras de Mandela, elas têm de ser aplicadas obrigatoriamente aqui, no país.
de acordo com essa normatividade que eu acabei de mencionar. E nesse mesmo livro eu tive a oportunidade de dizer o seguinte: a ideia talvez fosse com que a pessoa presa, entre aspas, cautelarmente, pudesse ser hospedada num hotel equivalente ao hotel de 1 estrela, algo simples, individual, cela individual. Isso consta desde 1984 na Lei de Execução Penal, cela individual. A criminologia mostra que inexiste cela individual como regra. A cela individual situa-se se e quando existir no campo da excepcionalidade maior. É nesse sentido, portanto, e agora um outro parênteses, tem um autor americano que ele vai além. Ele diz que a pessoa deveria ter uma hospedagem equivalente a um hotel 5 estrelas, porque ninguém sabe futuramente se ela vai ser condenada ou absolvida. Mas isso é outro caso. A ideia fundamental é essa, é esse aporte factual, ôntico, real para o campo do direito penal e processual penal, para que esse gap entre o ser e o dever ser diminua.